Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Quero agradecer as mensagens de vocês, de carinho, de oração, muitas receitas, né, para garganta, semente de romã, chá de não sei o que. Gratidão pelo carinho de vocês, o cuidado, tá bom? Minha garganta tá melhor, tá bom? Gratidão aí pelas orações de vocês, tá bom? Minha saúde tá revigorando aí, tá bom? Então, essa semana a gente vai terminar o livro de Apocalipse. Apocalipse tem 22 capítulos. Hoje eu vou estudar com vocês o capítulo 19. Então, daqui até domingo, dá para estudar um capítulo por dia. E aí a gente fecha Apocalipse. E ano que vem a gente já começa aí o estudo do livro de Mórmon. Tá bom? Vai ser muito bom estudar com vocês também o livro de Mórmon. Então, vamos lá. Vamos começar aqui Apocalipse, capítulo 19. O versículo 1 diz assim: e depois dessas coisas, que coisas que ele está mencionando? Do capítulo anterior, que ele falou da destruição da Babilônia, o poder do inimigo, né, os impérios ali. Depois dessas coisas, ouvi como uma grande voz, uma grande multidão do céu, que dizia: Aleluia, salvação, glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Então, aqui mostra uma multidão no céu, né, cantando, clamando aleluia, né? Cantando, honrando a Deus. Essa palavra aleluia, ela é origem hebraica, tá bom? E o significado dela significa louve ao Senhor, né? Ou seja, as coisas foram consumadas, nós vamos louvar a Deus, tá bom? Pelas coisas que ele fez por nós. Versículo 2 e 3 aqui continua. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação. E da sua mão dela se vingou o sangue de seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, a sua fumaça sobe para todo o sempre. Então a gente vê aqui que o Senhor também ele é justo. E isso é importante para que nós possamos ser recompensados. Porque se não houvesse uma justiça, já pensou um céu, né, um reino celestial onde todos os tipos de pessoas estivessem lá, né, ladrões, assassinos, aí esse local deixaria de ser um reino celestial, né? Então é preciso aplicar a justiça. Então aqueles que cometem impiedade e continuam em seus pecados, eles são afastados, tá bom? Então é importante nós termos essa concepção. Para nós não sofrermos a justiça no sentido de ser afastado, é só nós fazermos o que é certo, ficarmos do lado do Senhor, guardar os mandamentos. Versículo 6, e ouvi com a voz de uma grande multidão, com a voz de muitas águas, como a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, todo já o Senhor Todo-Poderoso reina. Mais uma vez aqui, né, a palavra aleluia, louvai ao Senhor, porque ele reina, ou seja, chegou o milênio, né, a segunda vinda de Cristo. Ele continua aqui, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Bom, chegou as bodas do Cordeiro. As bodas é a festa de casamento, né? É onde é convidado ali para a ceia. E nós somos convidados para essa ceia, vai falar nos versículos posteriores aqui. Mas o que ele está falando aqui? Que a esposa se aprontou. A esposa é a igreja, somos nós. Nós devemos nos preparar para a vinda do Cordeiro, né? Para essas bodas aqui. Tem uma referência em Mateus capítulo 22, do versículo 2 ao 14, que o Senhor ele compara o reino do céu com uma grande ceia, em que todos são convidados, todas as nações são convidadas, tá bom? Para vir e participar na igreja de Deus, fazer convênio com ele, se preparar, né, como a esposa, como disse nesse versículo, para a vinda do seu Senhor. Então, em Mateus capítulo 22 é citado que tem essa grande ceia, essa grande bodas, né? E aí é convidado as pessoas e as pessoas não vêm. E aí ele manda convidar todas as pessoas, sair na rua convidando aleijados, mancos, cegos, e encher, né, a casa ali. Só que para entrar na bodas do Cordeiro, em Mateus 22, é citado que a pessoa tinha que ter umas vestes, né? As vestes ali do casamento, tá bom? É igual a noiva, uma noiva tem que se aprontar para o seu noivo. E é exatamente o que esse versículo fala aqui, né?
e sua esposa se aprontou, se vestiu, tá bom? E em Mateus 22 é dito de alguém que estava lá, mas não estava pronto, não estava trajado com as vestes adequadas, e o Senhor fala, atai-os de pé e de mão e lançai-o fora nas trevas exteriores. Então a gente precisa estar trajado, a gente precisa... Isso é uma figura de linguagem de dizer que nós devemos ir ao templo e fazer convênios com o Senhor. Tá bom? É esse o significado. Ele continua, né, no versículo 8, dizendo assim, e foi-lhe permitido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as obras justas dos santos. Então reparem, né, que não é somente ir ao templo, fazer convênios, pôr roupas brancas, não é só isso. Isso tem que fazer parte de nós. Essa parte que fala aqui, né, são as obras, as vestimentas finas, né, resplandecente, que significa a glória do Senhor, a glória celestial, né? Aqui fala, são as obras justas dos santos. Aqui o significado de são as obras justas é o que nós nos tornamos. Nós fazemos aquilo que nós nos tornamos. Esse seria o sentido aqui, né? E aliás, quando nós vamos para uma guerra, a gente tem que estar pronto ali. Por exemplo, uma guerra física, você tem que estar pronto ali para se sujar na lama, fazer as coisas. Essa é uma guerra diferente, que você ganha se tornando mais branco, se tornando mais puro. Então é uma guerra que não é para você guerrear os outros, é para você se tornar puro, se tornar mais semelhante ao Salvador Jesus Cristo. O versículo 9 aqui, o anjo está pronunciando essas coisas a João, né? João aqui, o amado, que está tendo essa visão. E aí ele está contando algumas coisas para João. E aí ele fala dessas palavras para João. E olha só o que ele diz aqui. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me que essas são verdadeiras palavras de Deus. Ele falou, olha, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Todos são convidados, né, para essa ceia do Senhor, tá bom? Para fazer parte, fazer convênio com Deus, tá bom? Para se reunir com Ele. Quando João ouviu essas palavras e vendo esse anjo, que era um anjo glorioso, que veio da presença de Deus, um anjo celestial, então veja a reação de João aqui no versículo 10. E eu lancei-me aos pés para o adorar. Ele se lançou aos pés do anjo, né? A questão é que ninguém pode receber adoração a não ser Deus, o Pai e Jesus Cristo, tá bom? Jesus Cristo também aceitava a adoração. Nós adoramos tanto ao Pai como ao Filho. E aqui, João, ele se prostrou perante um anjo, né? E o anjo repreende ele na hora, né? Diz assim, ó. Porém, disse-lhe, olha, não faça tal, eu sou o teu conservo e teus irmãos que têm o testemunho de Jesus e adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, o anjo falou, você não pode me adorar, né? Porque eu sou o teu conservo, eu sou como você, né? Então, olha só, né, que interessante. Só o Pai Celestial e Jesus Cristo, eles são dignos de adoração. E aqui o anjo, ele acaba falando, né, que o espírito de profecia é ter o testemunho de Jesus. Se você tem um testemunho que Jesus Cristo vive, que ele ressuscitou, você tem o espírito de profecia. Tá bom? Vou ler de novo aqui, ó. Ele diz assim, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Bom, vamos lá, o versículo 11 diz assim, e vi os céus abertos, e eis o cavalo branco que estava assentado sobre ele, chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja em justiça. Aqui a gente vê a figura da segunda vinda, Cristo montado num cavalo branco. Isso é figurativamente falando, né? Ele não vai vir montado num cavalo branco, tá bom? O cavalo branco significa vitória, ele vem vitorioso. Inclusive, na abertura do primeiro selo, é citado de uma pessoa sentada sobre um cavalo branco. A igreja, nós interpretamos como sendo ali Enoque, tá bom? E aqui, por conta dessa passagem aqui, alguns interpretam como sendo Jesus Cristo montado no cavalo branco lá no primeiro selo. Eu não me incomodo com isso, porque um profeta de Deus como Enoque, ele representa Jesus Cristo, ele representa Deus. Então eu não vejo nenhum problema com isso, tá bom? Mas é por conta dessa passagem aqui que lá no primeiro selo as pessoas falam que era Jesus Cristo montado lá no cavalo branco, tá bom? E aqui, vamos continuar aqui, vai descrevendo, né, o Senhor aqui, ó, versículo 12. E seus olhos eram como chamas de fogo. O
que o fogo faz? Não é que tinha fogo no olho do Senhor, é que o fogo ele é envolvente, ele aquece, ele penetra. Então não dá para esconder nada do olhar do Senhor. É isso, né? Vamos continuar aqui, versículo 13 e o 14. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o seu nome chamava-se o Verbo de Deus. E seguiram o exército do céu com cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Mais uma vez, essa guerra não é uma guerra que você vai ser chamado para ir lá se manchar com sangue ou se sujar no barro. É uma guerra que você vai se purificar, tá bom? Você tem que se tornar branco, limpo. Esse que é o propósito dessa guerra aqui. Aqui, né, fala que o Senhor ele vai vir salpicado de vermelho, de sangue. As vestes do Senhor, sim, né, nós acreditamos que essa parte não é figurada, que o Senhor realmente vai vir de vermelho, representando o lagar que ele pisou. O lagar, ele é o lugar onde é jogada as uvas e vai pisando ali, né, vai pisando ali, fazendo o suco da uva ali. E aí, consequentemente, quem pisa no lagar salpica a sua roupa toda, a roupa fica toda tingida ali da cor da uva, tá bom? Por conta de estar pisando ali. Então, em representação que Cristo ele pisou o lagar, ele pagou pelos nossos pecados por meio do seu sangue, então ele vai vir de vermelho, mostrando esse simbolismo também, tá bom? Então essa parte eu acredito que é literal, que ele vai vir de vermelho. E aí que diz, versículo 15, e de sua boca saiu uma espada afiada, para ferir as nações, e as regerá com vara de ferro, e ele mesmo pisará o lagar do vinho, e o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, mais uma vez falando do lagar aqui, que ele pisou sozinho o lagar, ou seja, ele pagou por todos os pecados, ele sozinho pagou pelo pecado de toda a humanidade. Aqui quando fala que da sua boca saiu uma espada afiada, e que também ele feria com ferro, ele regia as nações. A tradução de Joseph Smith traz aqui que a espada afiada significa a palavra de Deus. E reger com ferro também significa que ele rege pelo poder da sua palavra, tá bom? Versículo 16 aqui, para finalizar, tá bom? Versículo 16 diz assim, e na veste da sua coxa tem um escrito este nome, Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui está falando que tanto nas vestes do Senhor, como também na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então não importa se o número, né, de santos, né, de povos que honram a Deus vai ser menor, porque o Senhor ele é Rei dos Reis, ele vai vencer essa batalha por nós, tá bom? Aliás, ele já venceu, porque aqui mesmo diz que ele pisou o lagar, ele venceu os inimigos, que é a morte física e a morte espiritual, o pecado, tá bom? Aqui também, né, quando diz que ele tem nas suas vestes escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aqui fala que também na coxa, né, tá escrito ali Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas isso não significa que Jesus Cristo tinha uma tatuagem, tá bom? Na antiguidade, a coxa era algo mais exposta. E significa que ele trazia na frente ali, tá bom? Eu acredito que seja esse o significado aqui. Fazendo um resumo aqui, né? A gente terminando aqui seria um arrebatamento, todos vão subir para se reunir com Deus, né? Os que ficarem na terra aqui, os que lutaram contra o Cordeiro de Deus, né? Seguindo os últimos versículos aqui, né? Eles vão se lamentar, vai ser um fim trágico aqui para esses, tá bom? Porque eles estão apegados a essas coisas do mundo aqui. Bom, então é essa a mensagem que eu compartilho hoje de Apocalipse capítulo 19. Amanhã nós voltamos com o capítulo 20. Então, é muito importante essa frase, tá bom? Gratidão mais uma vez pelas palavras aí de incentivos, de carinho, as palavras que vocês falaram de receitas, de remédio, né? Para garganta, romã, várias coisas aí. Gratidão por essas mensagens, tá bom? E eu sou grato. E eu quero que amanhã vocês possam escrever novamente dizendo até amanhã, porque é um compromisso. De todas as palavras que eu ouço, a palavra até amanhã é a que eu mais gosto, porque é um compromisso que eu vou estar aqui novamente. E que vocês também vão estar aqui novamente estudando as Escrituras, tá bom? Então compartilhe essas Escrituras
com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.